A história registra James Connolly como uma figura marcante, nascido em 5 de junho de 1868 no coração de um dos bairros mais miseráveis de Edimburgo, o Colgate, uma favela escura a poucos passos do imponente castelo de Edimburgo. Terceiro e último filho de John Connolly e Mary McGinn, ele cresceu em meio à pobreza que marcaria profundamente seu futuro. Seus pais, ambos naturais do condado de Monaghan, no sul de Ulster, na Irlanda, faziam parte da massa de mais de 2 milhões de irlandeses que no século XIX, abandonaram sua terra natal em busca de sobrevivência. A fome, a doença e a miséria que assolaram a Irlanda na década de 1840, especialmente após a Grande Fome da Batata, expulsaram famílias inteiras, forçando-as a buscar refúgio em lugares como a Escócia, onde eram recebidos com desprezo e confinados em guetos superlotados. O Colgate, conhecido como Pequena Irlanda, era um desses lugares, um amontoado de casebres insalubres, onde a dignidade humana era esmagada pela falta de tudo. Nesse ambiente hostil, a infância de James foi tão árdua quanto previsível. Apesar de ter tido acesso a uma educação básica, graças à recém-implantada Escola Primária Universal na Grã-Bretanha, seu tempo nas salas de aula foi curto. Aos 10 anos já estava trabalhando, como a maioria das crianças pobres da época. Mesmo assim, o pouco que aprendeu na escola católica local, St. Patrick's, foi suficiente para despertar nele uma paixão pela leitura e pela escrita, hábitos que o acompanhariam pela vida. Antes de completar 14 anos, já havia passado por ofícios exaustivos, aprendiz em uma gráfica, auxiliar de padeiro e operário em uma fábrica de mosaicos. Mas assim como seu irmão mais velho, John, que havia ingressado no exército britânico em 1877 como única saída para a miséria, James também viu nas Forças Armadas uma chance de escapar do Colgate. Em 1882, com apenas 14 anos, alistou-se. Os 7 anos que passou no exército são um mistério. Sabe-se que pode ter servido na Índia como seu irmão, em um período em que o Império Britânico reforçava seu domínio sobre o subcontinente enquanto movimentações por reformas sociais e políticas ganhavam força. Certamente esteve na Irlanda, em cidades como Castlebar, Dublin e Cork, onde a presença militar britânica era um símbolo opressor. Foi em Dublin que conheceu Lily Reynolds, uma jovem protestante de Wicklow, que trabalhava como empregada doméstica. Esse relacionamento, somado ao cansaço da vida militar nômade, pode ter sido o motivo de sua saída das fileiras do exército em 1889. Ao contrário do que muitos pensam, não há evidências de que ele tenha desertado para evitar uma possível missão na Índia. O que fica claro é que a partir daí Connolly desenvolveu um profundo ódio pelo militarismo britânico, sentimento que o acompanharia até o fim. De volta à Escócia, casou-se com Lily em abril de 1890 em Perth. Por um breve período viveram em Dundee, até retornarem a Edimburgo, onde James retomou o ofício do pai, carreiro de esterco. Ali começaram a construir uma família que chegaria a 7 filhos, 6 meninas e um menino. Enquanto isso, a Grã-Bretanha fervilhava com tensões sociais. A Revolução Industrial havia arrastado multidões para as cidades, onde trabalhavam em fábricas por salários de fome, em jornadas de 12 horas, 6 ou 7 dias por semana sob condições desumanas. As primeiras tentativas de regulamentação, como a Lei das Fábricas de 1847, que limitava a jornada a 10 horas, ou a Lei de Oficinas de 1878, que restringia o trabalho de mulheres e crianças a apenas 60 horas semanais, eram insuficientes para conter a exploração. Era nesse caldeirão de injustiças que as ideias de Karl Marx e Friedrich Engels ganhavam força. Seu Manifesto Comunista, publicado em 1848, pregava uma revolução social que colocasse o controle da economia nas mãos dos trabalhadores. Embora muitos rejeitassem o comunismo, a demanda por melhores condições e direitos trabalhistas crescia. Na Escócia, especialmente, o movimento sindical ganhava musculatura, com greves como a dos mineiros de Ayrshire, liderada por Keir Hardie, que mais tarde fundaria o Partido Trabalhista Independente em 1893. Não por acaso, o irmão de James, John, já estava envolvido com os sindicatos escoceses no final da década de 1880. E mais uma vez James seguiria seus passos. Em poucos meses após seu retorno a Edimburgo, em 1890, James Connolly já demonstrava que não apenas seguiria os passos do irmão, mas o superaria. Com determinação, ajudou a organizar o Sindicato dos Carroceiros Municipais da cidade, um movimento que, embora modesto em números, era audacioso em sua essência.
Paralelamente, mergulhou de cabeça nos textos que moldariam sua visão de mundo, as obras fundamentais de Marx e Engels, cujas páginas expunham, sem meias palavras, as condições desumanas impostas aos trabalhadores nas cidades industrializadas da Inglaterra, como Manchester. Não era apenas teoria, era o retrato cru da exploração que ele próprio testemunhava. Foi nesse período que Connolly travou uma amizade decisiva. John Leslie, outro filho de imigrantes irlandeses, tão combativo quanto ele. Leslie não era um mero companheiro de ideais, havia sido um dos pilares da Society Socialist Federation, fundada em 1889, e, em 1894, publicaria um panfleto incendiário, The Present Position of the Irish Question, onde desmontava a questão irlandesa sob a lente do socialismo. Para Connolly, Leslie foi mais que um aliado, foi o catalisador que o lançou de vez no coração do movimento socialista escocês. Sob sua influência e inspirado pelo exemplo de Keir Hardie, as atividades políticas de Connolly se intensificaram. Em 1892, assumiu o posto de secretário da Society Socialist Federation, sucedendo seu próprio irmão. Quando Hardie lançou o Independent Labour Party, ILP, no ano seguinte, Connolly estava entre seus primeiros filiados. Ao mesmo tempo em que passava a escrever profusamente para jornais e revistas socialistas. Mas a militância tinha um preço. Em 1894, após discursar em um evento em Edimburgo em defesa da jornada de 8 horas, foi demitido de seu emprego na prefeitura. A tentativa de se sustentar como sapateiro independente fracassou, e em 1895, a família Connolly se viu à beira de um abismo. A imigração para as Américas parecia a única saída. Até que a sorte, ou melhor, o talento, interveio. Seus artigos chamaram a atenção do Dublin Socialist Club, que lhe ofereceu um cargo como organizador na Irlanda, com um salário modesto, porém vital, £1 por semana. Aceitou sem hesitar. Em 1896 retornava a Dublin, a cidade onde, 2 décadas depois, lideraria um levante que abalaria a história. O desafio, porém, era monumental. Enquanto na Grã-Bretanha o movimento trabalhista ganhava força, ainda que marginal frente aos conservadores e liberais, a Irlanda era um terreno árido para o socialismo. Dominada pela questão do Home Rule, a política irlandesa girava em torno da autonomia dentro do Império Britânico, não da Revolução Social. Desde a Act of Union de 1800, que extinguiu o parlamento irlandês, o país era governado de Westminster, enquanto sua população católica sofria sob o jugo de latifundiários protestantes, que expulsavam pequenos agricultores para impor métodos agrícolas modernos, ou seja, mais lucrativos para eles. As revoltas agrárias das décadas de 1860 e 1870 haviam sido um grito de resistência, mas a industrialização, que poderia ter gerado uma classe operária organizada, simplesmente não chegou à Irlanda com a mesma força que a Inglaterra ou a Escócia. Quando Connolly desembarcou em Dublin, o socialismo era uma voz quase inaudível. O Independent Labour Party tinha algumas células em Belfast e Dublin, mas era o Dublin Socialist Club, justamente o grupo que o recrutara, que representava a vanguarda daquele ideal. O contraste com a efervescência de Edimburgo era brutal. Rapidamente, porém, Connolly compreendeu uma verdade incômoda. Sem independência política, qualquer projeto socialista na Irlanda estaria fadado ao fracasso. Essa convicção pode ter acelerado o fim do Dublin Socialist Club e o nascimento, em seu lugar, do Irish Socialist Republican Party, ISRP, fundado em maio de 1896 em um pub, na Thomas Street, com Connolly à frente ao lado de outros 6 militantes. O manifesto do ISRP era ousado para a época. Defendia educação gratuita, assistência médica infantil, a nacionalização dos transportes e dos bancos e, acima de tudo, a proclamação de uma república irlandesa independente. Enquanto a maioria dos nacionalistas ainda sonhava com mais representação em Westminster, Connolly e seus companheiros pregavam a ruptura. Para divulgar suas ideias, lançou The Workers' Republic, um jornal socialista financiado com um empréstimo de 50 libras esterlinas de Keir Hardie. O ISRP não se limitou às palavras, disputou eleições locais, integrou a Segunda Internacional e protestou veementemente contra a Segunda Guerra dos Boeres, conflito que expunha o imperialismo britânico em sua forma mais cruel. Nos anos seguintes, as ideias de Connolly amadureceram e ganharam contornos próprios. Em artigos para o Labour Leader na Inglaterra, argumentava que a Irlanda só alcançaria um socialismo avançado como república livre, uma tese que o afastava cada vez mais do reformismo do Irish Parliamentary Party.
Ao mesmo tempo resgatava a memória de revolucionários como James Fintan-Lalor, que durante a Grande Fome, de 1845 a 1852, havia defendido uma república agrária com distribuição de terras. Era uma síntese poderosa. O socialismo marxista de Engels e Hardy se fundia ao republicanismo radical de Lalor, criando uma doutrina que rejeitava tanto a dominação britânica quanto o gradualismo dos home rulers. À medida que o século XX se aproximava, ficava claro, Connolly não era apenas um socialista. Era um revolucionário que enxergava na independência da Irlanda a condição primeira para qualquer transformação social. E nesse caminho não haveria espaço para meias medidas. Suas ideias não apenas conquistavam adeptos, elas provocavam fraturas. Em solo irlandês, o nacionalismo radical que Connolly defendia, a crença inegociável de que a independência era pré-requisito para qualquer justiça social, começava a ressoar em figuras como Arthur Griffith, o jornalista e agitador político, que já havia se unido a Connolly na oposição à Segunda Guerra dos Boeres em 1899. Fundaria em 1900 The United Irishman, um periódico que evocava o legado dos revolucionários de 1798. Mas foi em 1905 que Griffith deu o passo decisivo, a criação do Sinn Féin, nós mesmos, um partido cujo programa não admitia concessões. Uma república irlandesa soberana, livre do jugo britânico. O que poucos imaginavam era que aquela sigla, nascida em um pequeno escritório de Dublin, se tornaria o estandarte de uma geração e reescreveria o destino da Irlanda. No entanto, além-mar, o socialismo republicano de Connolly encontrava resistência. Enquanto os companheiros de luta na Grã-Bretanha reconheciam as mazelas impostas pelo imperialismo britânico à Irlanda, a fome, a exploração, a subjugação política, eles se recusavam a abraçar a ruptura total. Para eles, a home rule ainda era o caminho, uma reforma gradual dentro do sistema, não a revolução. Essa divergência não apenas isolava Connolly dos círculos socialistas ingleses e escoceses, como também atraía a fúria das autoridades em Dublin. O ISRP, embora restrito à capital, havia se tornado um espinho no pé do establishment. Em 1898, a sede do partido foi invadida pela polícia, sua imprensa destruída, e The Workers' Republic, seu órgão de difusão, silenciado. Não era apenas o jornal que incomodava, era o homem por trás dele. Connolly já não era mais uma voz anônima. Nas fábricas de Dublin, ele organizava greves, nas ruas, liderava protestos, nos sindicatos, tecia redes de resistência. Sua presença era uma ameaça tangível aos interesses dos industriais e da classe política local. Em 1901, foi eleito delegado do Conselho dos Sindicatos de Dublin. Nos 2 anos seguintes, tentou uma vaga no Conselho Municipal, e falhou. O resultado não era surpreendente. Em uma Irlanda ainda majoritariamente rural e conservadora, onde até mesmo Dublin, a cidade mais industrializada ao lado de Belfast, resistia às ideias radicalizadas, o socialismo de Connolly seguia sendo um projeto de minoria. Mas apesar das derrotas eleitorais e da miséria que persistia, com salários atrasados e uma família que crescia, 6 filhos em 1901, 3 nascidos em solo irlandês, ele havia se consolidado como a voz mais incômoda e necessária do socialismo na ilha. A sobrevivência, porém, não esperava por revoluções. Sem rendimentos estáveis e após mais um revés nas urnas em 1902, Connolly viu-se obrigado a cruzar o mar para uma turnê de palestras na Inglaterra e Escócia, tentando sustentar os seus. Foi nesse exílio forçado que chegou a proposta que mudaria tudo. Daniel de Leon, o teórico marxista americano e líder do Socialist Labour Party of America, convidou-o para uma turnê de conferências nos Estados Unidos. Connolly aceitou. Entre setembro de 1902 e janeiro de 1903, percorreu as cidades da costa leste, levando sua mensagem a plateias que, pela primeira vez, ouviram falarem de um socialismo que não se curvava a meias soluções. Quando voltou a Dublin, encontrou o ISRP em frangalhos. Não bastasse a repressão estatal, o partido havia se transformado em um antro de desvio de recursos. Os poucos fundos arrecadados eram gastos em álcool pelos próprios membros, enquanto seus salários seguiam impagos. Para um homem que desprezava o álcool tanto quanto a corrupção, foi a gota d'água. O ISRP desmoronou e Connolly, agora com o prestígio conquistado além-mar, decidiu que sua batalha teria que ser travada em outro campo. No outono de 1903, os Connolly embarcaram para a América. Mas por que o movimento operário americano, já consolidado, se interessaria por um irlandês de fala inflamada e ideias ainda mais radicais? A resposta está no que muitos esqueceram.
Antes de se tornar o mártir de 1916, James Connolly era um dos teóricos socialistas mais originais de sua época. Enquanto a Segunda Internacional abraçava um marxismo cada vez mais burocrático e estatizante, ele defendia um sindicalismo revolucionário. A ideia de que os trabalhadores deveriam se organizar em estruturas locais e autônomas, capazes de paralisar a economia por meio de greves gerais, sem depender de um Estado centralizado. Era uma visão que desafiava tanto o gradualismo reformista quanto o autoritarismo leninista que viria a dominar o século XX após 1917. Seu sucesso inicial nos Estados Unidos, porém, não se repetiria nos anos seguintes. Instalado em Troy, no estado de Nova York, Connolly lutou para se sustentar, vendeu seguros, trabalhou como representante da Singer, mas nunca abandonou a militância. Em 1904, rompeu com de Leon e o Socialist Labour Party por uma questão que à primeira vista parecia secundária, mas revelava o núcleo de seu pensamento: a relação entre socialismo e religião. Enquanto de Leon repetia o dogma marxista de que a religião era o ópio do povo, Connolly, embora afastado da Igreja Católica desde os anos 1890, recusava-se a transformar o ateísmo em teste de fidelidade partidária. Para ele, a luta de classes não podia se dar às custas de divisões artificiais. Se um trabalhador acreditava em Deus, isso não o tornava menos explorado. Se um socialista rezava, isso não o tornava menos revolucionário. A intolerância, argumentava, só servia para enfraquecer a causa. Expulso do Socialist Labour Party, encontrou refúgio no Socialist Party of America, de Eugene V. Debs, uma organização muito mais ampla, com raízes profundas no movimento operário. Sob sua bandeira, Connolly teria pela primeira vez uma plataforma capaz de amplificar sua voz, e ele não pretendia desperdiçá-la. Ao consolidar sua posição nos círculos socialistas americanos, primeiro como editor do Free Press, onde sua pena afiada desmontava os argumentos da burguesia com precisão cirúrgica, depois como voz influente nos primórdios do Industrial Workers of the World, Connolly não se deixou seduzir pela fama ou pela distância. Seu panfleto Socialism Made Easy, publicado em Chicago em 1909, não era apenas um manual acessível para operários, era um chamado à ação, escrito com a urgência de quem sabia que as ideias, sem organização, são apenas palavras ao vento. Por um breve momento, ele se tornou uma das figuras centrais do socialismo americano, cortejado por militantes e temido por patrões. Mas o Atlântico não era barreira suficiente para apagar o que realmente o movia, a luta em sua terra natal. Mesmo no auge de sua influência nos Estados Unidos, Connolly nunca rompeu os laços com o movimento socialista irlandês. Pelo contrário, foi justamente naquele período que ele fundou, em Nova York, a Irish Socialist Federation, uma organização que, entre os milhões de irlandeses americanos, servia como ponte para reconectá-lo aos camaradas que haviam ficado para trás. E foi através dela que reatou contatos com figuras como William O'Brien, outro veterano da Irish Socialist Republican Party, cujas cartas cruzavam o oceano carregadas de notícias e de um convite implícito. A Irlanda precisava dele. Em 1908, as conversas com O'Brien e com a liderança do recém-criado Socialist Party of Ireland, herdeiro direto da antiga ISRP, ganharam contornos concretos. A oferta era clara: voltar, não como um exiliado, mas como um estrategista, um organizador capaz de dar forma à resistência que fermentava em Dublin. Connolly não hesitou. Em 1910, embarcou em uma turnê de palestras pela Europa, Irlanda, Escócia, Inglaterra que se revelaria um divisor de águas. Quando pisou em Dublin naquele verão, encontrou uma cidade transformada. Em 7 anos o socialismo havia saído das sombras. O Socialist Party of Ireland ganhava adeptos, mas era o Irish Transport and General Worker Union, ITVU, fundado em 1909 por James Larkin, que eletrizava as massas. Larkin, um sindicalista forjado nas greves dos docas de Liverpool e Belfast, havia criado algo raro, um movimento que unia operários comuns em torno de uma causa comum, com táticas tão audazes quanto suas palavras. E havia mais, o nacionalismo, antes um murmúrio, agora ressoava com força. Arthur Griffith e seu Sinn Féin, fundado em 1905, disputavam as ruas com os unionistas do Ulster, cuja resistência à independência irlandesa ameaçava mergulhar o país em um abismo. Foi nesse caldeirão que Connolly viu sua oportunidade. Larkin, reconhecendo nele um aliado de peso, articulou com O'Brien e com a direção do Socialist para os meios para trazê-lo de volta, não como um visitante, mas como o organizador nacional que a classe trabalhadora irlandesa precisava.
A decisão foi rápida. Até o final de 1910, Connolly estava de volta a Dublin, desta vez para ficar, após décadas de exílio e peregrinação. Desde a juventude em Edimburgo até os anos de militância nos Estados Unidos, ele finalmente ancorava sua luta onde tudo havia começado. O que se seguiu foi a fase mais explosiva de sua carreira. Mal havia desempacotado suas malas quando publicou Labor, Nationality and Religion, uma resposta contundente aos bispos católicos que condenavam o socialismo como uma heresia. Com a mesma lógica implacável que usará na América, Connolly desmontou o argumento de que a fé e a luta de classes eram incompatíveis. Pelo contrário, se a Igreja se opunha à exploração, como poderia se aliar aos patrões? Se Cristo expulsou os cambistas do templo, por que os trabalhadores não poderiam expulsar os capitalistas das fábricas? Mas o texto ia além da teologia, era um manifesto de guerra. Nas páginas finais, Connolly não deixava dúvidas sobre o método. Os socialistas não recuarão diante do uso da força bruta. Um círculo socialista não hesitará, quando se tratar de substituir a velha ordem, em empunhar as armas dos anarquistas, a adaga, a tocha, a bomba. Ouçam as palavras francas do grande fundador do socialismo, Karl Marx, e de seu companheiro Engels, que declararam em seu manifesto: nosso objetivo só pode ser alcançado pela subversão violenta da ordem existente. Que as classes dominantes tremam diante da Revolução Comunista. As palavras não eram retórica ociosa. Em poucas semanas, Connolly lançaria Labor in Irish History, uma obra que reescrevia o passado da Irlanda sob a lente do materialismo histórico. Não se tratava de um tratado acadêmico, mas de um libelo, uma denúncia contra o nacionalismo burguês de O'Connell, uma exaltação das revoltas populares como a de Lalor em 1848, e um repúdio à ilusão do Home Rule, que prometia autonomia sem tocar na propriedade da terra nem no poder dos patrões. Enquanto John Redmond e o Irish Parliamentary Party celebravam sua aliança com os liberais britânicos, uma manobra que em 1914, deveria finalmente conceder à Irlanda um parlamento em Dublin, Connolly via nisso apenas mais uma traição. A independência que os moderados buscavam era uma farsa, uma Irlanda livre para os ricos, enquanto os operários continuariam acorrentados. E foi nas ruas, não nos salões do poder, que ele escolheu travar sua batalha. Em 1911, assumiu a organização do Itvu em Belfast, onde a indústria têxtil e os estaleiros criavam um proletariado combativo como nenhum outro na ilha. Lá, entre os operários das fábricas de linho e os trabalhadores dos estaleiros da Harland e Wolff, os mesmos que construíram o Titanic, Connolly encontrou terreno fértil para semear a revolta. A classe trabalhadora irlandesa, dividida por setores e por confissões religiosas, começava a perceber que sua verdadeira guerra não era contra católicos ou protestantes, mas contra os donos das fábricas e dos latifúndios. E Connolly estava determinado a liderá-la. Mas se Belfast forjou sua determinação, foi em Dublin que Connolly encontrou o palco para sua batalha definitiva. A cidade, pulsante e desigual, era o coração de um império que sugara as riquezas da Irlanda enquanto deixava seus trabalhadores apodrecerem em cortiços e fábricas insalubres. E foi ali, entre as ruas estreitas e os armazéns de Murphy, o magnata que tratava operários como gado, que o sonho de uma Irlanda unida pela luta de classes esbarrou em uma realidade cruel, o medo. Connolly acreditava com a fé inquebrantável de quem já viu a exploração de perto, que católicos e protestantes deveriam erguer-se juntos contra o verdadeiro inimigo, a coroa britânica e seus lacaios capitalistas. Para ele, a República Irlandesa não seria apenas livre de Londres, mas livre da opressão que mantinha milhões em miséria. Yet, enquanto pregava a unidade, subestimava o pânico que corria nas veias dos protestantes do Ulster. Eles não temiam apenas a perda do domínio britânico, temiam ser engolidos por uma Irlanda católica, onde sua identidade, sua fé e até sua segurança estariam à mercê de uma maioria que, na visão deles, nunca os aceitaria como iguais. Esse medo não era abstrato, era a semente que germinaria os Ulster Volunteers, uma milícia armada e disposta a afogar em sangue qualquer tentativa de Home Rule. A resposta não tardou. Em 1913, os nacionalistas ergueram seus próprios batalhões, os Irish Volunteers, e a ilha inteira começou a tremer sob o peso de duas Irlandas armadas, cada uma convencida de que lutava pela própria sobrevivência. Enquanto o país se preparava para a guerra civil, Connolly mergulhava na batalha que sempre soube travar, a dos trabalhadores. Em Clonmel, em 1912, ao lado de James Larkin e William O'Brien, ele forjou a arma que faltava, o Irish Trade Union Congress and Labour Party, uma frente unida para transformar a raiva dos operários em poder.
Mas o verdadeiro teste viria no verão de 1913, quando William Martin Murphy, o homem que personificava a ganância britânica na Irlanda, declarou guerra aberta aos sindicatos. Seus trabalhadores, esgotados por jornadas de 17 horas, mal tinham força para protestar. Até que Murphy os provocou, demitiu 350 deles por ousarem se filiar ao sindicato de Larkin. Foi a faísca. Dublin ardeu. Greves explodiram como incêndios incontroláveis. Patrões trancaram as portas das fábricas, deixando famílias sem um tostão. Barricadas foram erguidas nas ruas, e a polícia carregou com violência contra homens, mulheres e crianças que não tinham nada além da própria fome. Connolly, recém-chegado de Belfast com a família, viu de perto o rosto da derrota quando os sindicatos britânicos, aqueles que deveriam ser aliados, viraram as costas. Em janeiro de 1914, sem salário, sem esperança, os trabalhadores voltaram ao trabalho, humilhados, assinando papéis que os proibiam de se organizar novamente. Larkin, quebrado, partiu para a América. Connolly ficou. E da cinza da derrota tirou uma lição que mudaria a história. Se a justiça não viria pelas mãos dos oprimidos unidos, viria pela força. Foi assim que no auge do lockout, em novembro de 1913, nasceu o Irish Citizen Army, não um exército de sonhadores, mas de operários armados, dispostos a defender suas vidas com balas se necessário. Poucos imaginavam que aquelas centenas de homens treinando às escondidas seriam a vanguarda de uma rebelião que abalaria o império. Enquanto isso, a Europa se preparava para seu próprio banho de sangue. Em junho de 1914, um tiro em Sarajevo acendeu a mecha da Primeira Guerra Mundial. E quando a Grã-Bretanha marchou para o conflito, John Redmond, o líder nacionalista que ainda acreditava em reformas pacíficas, cometeu o erro que dividiria a Irlanda para sempre. Pediu aos Irish Volunteers que se alistassem no exército britânico. A traição foi o último empurrão que Connolly precisava. Se antes ele via o socialismo como a chave da liberdade irlandesa, agora a guerra lhe mostrou a verdade nua. A Irlanda não tinha inimigos na Europa, apenas um, o império que a mantinha acorrentada. E quando rumores de uma partição do Ulster começaram a circular, como recompensa pela lealdade dos unionistas à coroa, sua resposta foi clara: a Irlanda não seria dividida. Se fosse preciso, seria unida à força. Ele não estava sozinho nesse radicalismo. Nos bastidores, a Irish Republican Brotherhood já tramava sua jogada final. Em setembro de 1914, seu Conselho Supremo decidiu. A rebelião não era mais uma questão de se, mas de quando. Tom Clark e Sean McDermott foram encarregados de planejar o levante. E quando Patrick Pearse, o poeta que se tornaria o rosto da revolta, rompeu com Redmond e levou consigo os voluntários mais combativos, o destino estava selado. A Irlanda não esperaria mais por liberdade. Ela a tomaria. James Connolly já vinha forjando sua própria revolta com o exército cidadão irlandês quando, em janeiro de 1916, a Irmandade Republicana Irlandesa o procurou. Não foi preciso muito para convencê-lo. O plano era audacioso, quase louco, mas irresistível. Os rebeldes uniram forças com os voluntários que haviam rejeitado o apelo de Redmond pela Guerra Britânica, somando milhares de homens armados à causa. Junto deles, o pequeno porém disciplinado Exército Cidadão de Connolly e outros grupos insurgentes se prepararam para transformar a Semana Santa de 1916 em um ponto de não retorno. Dublin seria o palco, e a República Irlandesa, proclamada em sangue e fogo, receberia o respaldo da Alemanha. Armas e munições já estavam a caminho, transportadas em navios alemães rumo à costa irlandesa. Mas o destino, como sempre, tinha seus próprios planos. Os preparativos avançavam a todo vapor. Connolly, do quartel-general do sindicato em Liberty Hall, organizava suas tropas com uma determinação que surpreendia até seus aliados. Afinal, era um socialista convicto, um homem que via na independência da Irlanda não um fim, mas um meio para libertar a classe trabalhadora. E, no entanto, ali estava ele, ombro a ombro com nacionalistas militantes cujo sonho de nação era moldado pela Igreja Católica e por valores que pouco tinham a ver com a justiça social. Eram revolucionários conservadores, cujos ideais Connolly jamais abraçaria em tempos normais. Mas 1916 não era um tempo normal. Era o momento de queimar as pontes. E o fogo começou antes mesmo do previsto. Um navio alemão, carregado com as armas que selariam o destino da rebelião, foi interceptado pela Marinha Real Britânica. O capitão, sem alternativa, afundou a própria embarcação antes que caísse em mãos inimigas. O golpe foi duro, mas não fatal.
Até que Ian McNeill, líder dos Volunteers e alheio aos planos do Levante, descobriu a trama e emitiu uma ordem desesperada: cancelar toda a mobilização no domingo de Páscoa. A traição, ou instinto de sobrevivência, quase desmontou a revolta antes que começasse. Mas não havia mais volta. Naquele domingo de Páscoa, os líderes se reuniram em Liberty Hall, olhando uns para os outros com a certeza de que se não agissem ali, a história os esqueceria. Decidiram. O levante começaria na segunda-feira, 24 de abril de 1916, custasse o que custasse. E então, na manhã de segunda-feira, Dublin acordou para uma cidade transformada. Centenas de volunteers, liderados por Patrick Pearse, marcharam sobre o General Post Office, o coração simbólico da capital. Ao lado deles, os 200 homens do Exército Cidadão de Connolly, armados e decididos. Em questão de horas, o prédio estava nas mãos dos rebeldes. E foi ali, sob a bandeira tricolor, que Pearse leu a Proclamação da República Irlandesa, um documento assinado por 7 homens, entre eles ele próprio e Connolly. 7 nomes que dali em diante estariam gravados não só na história, mas em suas próprias sentenças de morte. Enquanto isso, outros batalhões tomavam posições estratégicas. Edward Daly e seus homens ocupavam os Fourcourts. Um jovem e ainda desconhecido Eamon de Valera fortificava-se em Boland's Mill. Focos de resistência irrompiam em Cork, Galway e até em Enniscorthy, no condado de Wexford, mas o cerne da revolta pulsava em Dublin. Não eram suficientes para vencer a máquina de guerra britânica, todos sabiam disso. Mas não era uma batalha por vitória militar. Era um sacrifício calculado, um grito que ecoaria muito além dos 6 dias de fogo que se seguiriam. E o Império pegou de surpresa, demorou a reagir. Tropas começaram a chegar nos dias seguintes, desembarcando no porto enquanto parte da população, confusa, até as aclamava. Sim, porque a verdade inconveniente é que naquele momento, a maioria dos dublineses não apoiava o levante. Muitos o viam como uma perturbação perigosa, um ato de loucura que só traria mais sofrimento. Mas a história não é escrita pelos que aplaudem no porto. É escrita por aqueles que, mesmo derrotados, forçam o mundo a olhá-los nos olhos. 6 dias. 6 dias de combate corpo a corpo, de ruas transformadas em trincheiras, de edifícios reduzidos a escombros. Até que no sábado 29 de abril, a derrocada se tornou inevitável. O general Post Office ardia em chamas. Connolly, baleado no tornozelo, foi arrastado para fora pelos seus homens através de um túnel improvisado. A cidade sangrava e Pearse, com a lucidez de quem já havia aceitado o fim, ordenou a rendição incondicional. Quando as armas se calaram, o balanço era desolador. 485 mortos, milhares de prisões. Connolly, ferido e semi-inconsciente, foi levado para uma sala de primeiros socorros, não para uma cela comum. Os líderes sobreviventes foram amontoados em Kilmainham-Gaol, onde os aguardava não um julgamento, mas uma farsa judicial. Presidida por Charles Blackadder, as cortes marciais foram uma paródia de justiça, sem advogados de defesa, sem transparência, com juízes que haviam comandado tropas contra os próprios réus. 90 condenações à morte foram decretadas. 15 foram executadas. Pearse foi o primeiro fuzilado em 3 de maio. Connolly, o último, 9 dias depois. Seu corpo, já destruído pelos ferimentos, foi amarrado a uma cadeira para que o pelotão pudesse fazer seu trabalho. A notícia de sua execução, um homem já à beira da morte, assassinado sentado, correu como fogo pela Irlanda, acendendo uma raiva que não mais se apagaria. 15 homens fuzilados em segredo acreditavam que morriam em vão. Mas a história tinha outros planos. O que veio a seguir não foi uma revolta, foi uma revolução de consciências. A repressão britânica, antes aplaudida por muitos, tornou-se insuportável. As execuções, antes vistas como justiça, viraram martírio. E o que era um movimento marginal, quase esquecido, transformou-se em um furacão. O Home Rule de Redmond, promessa vazia de um império em guerra, desmoronou. Em seu lugar, nasceu um novo ideal, não mais autonomia, mas uma república irlandesa livre, forjada no sangue da Páscoa de 1916. E quando, em dezembro de 1918, as urnas falaram, o veredicto foi unânime. O Sinn Féin, partido que até então era uma nota de rodapé na política irlandesa, arrasou nas eleições. A Grã-Bretanha, sem perceber, havia acabado de assinar o início do fim de seu domínio sobre a Irlanda, porque uma coisa é derrotar um levante. Outra, muito diferente, é matar uma ideia. E as ideias, como Connolly bem sabia, não morrem com balas. Elas ressuscitam mais fortes, mais furiosas, impossíveis de conter. Não foi uma vitória qualquer, foi um terremoto político.
Dos 101 assentos disponíveis na Irlanda, o Sinn Féin conquistou 73, um arraso quase absoluto, exceto pelos redutos unionistas no Ulster. Mas os números por si só não contam a história toda. O verdadeiro golpe de mestre veio depois. Em vez de ocuparem seus lugares no parlamento britânico em Westminster, aqueles eleitos pelo Sinn Féin viraram as costas para Londres. E não foi um gesto simbólico. Foi um ato de guerra. No dia 21 de janeiro de 1919, no Salão Nobre da Mansion House, em Dublin, a história foi reescrita. Ali, diante de uma assembleia que representava não mais súditos, mas cidadãos, foi proclamada a República Irlandesa. E não qualquer república, a mesma que Patrick Pearse havia anunciado 3 anos antes, nos degraus do Correio Central, enquanto as balas britânicas começavam a silenciar os canhões da Páscoa. Aquele documento, escrito a tinta e sangue, foi finalmente ratificado. Mas a independência não se decreta, ela se conquista. E a conquista viria. 2 anos de uma guerra de independência implacável, onde cada emboscada, cada ataque noturno, cada vilarejo queimado era mais um prego no caixão do Império Britânico na Irlanda. Seguiu-se uma guerra civil ainda mais cruel, não contra um inimigo externo, mas entre irmãos, divididos sobre que tipo de liberdade valia a pena derramar sangue. Mas nenhuma dessas batalhas, nenhuma dessas cicatrizes, teria existido sem o estupim de 1916. E no centro desse estupim, como uma chama que se recusava a apagar, estava James Connolly. Ele não viveu para ver o dia em que sua pátria se levantaria. Seu corpo, dilacerado pelos pelotões de fuzilamento, foi jogado em uma vala sem cerimônia nos terrenos da prisão de Arbor Hill, onde ainda repousa. Deixou para trás uma viúva e 6 dos 7 filhos que teve um deles, Rod, também lutaria e morreria pela mesma causa anos depois. Por décadas, Connolly foi reduzido a um ícone simplório, o herói da Páscoa, o mártir da bandeira tricolor. Mas a história, quando escavada com honestidade, revela algo muito mais profundo. Porque Connolly não era apenas um nacionalista. Era um revolucionário que entendia, como poucos, que a liberdade de uma nação não valia nada se dentro dela os trabalhadores continuassem acorrentados. Suas palavras sobre o lockout de 1913, quando Dublin parou quando os patrões tentaram esmagar os operários à fome, e ele, ao lado de Larkin, organizou a resistência, soam hoje como profecia. A classe trabalhadora é a única classe que, ao se libertar, libera toda a sociedade. Não era retórica. Era convicção forjada no fogo da luta. E que luta! Nascido na miséria do Colgate, em Edimburgo, onde a pobreza era tão espessa que se podia cortá-la com uma faca, Connolly emergiu como uma das mentes mais brilhantes do socialismo europeu. Na Escócia dos anos 1890, foi um dos arquitetos do movimento operário. Nos Estados Unidos, onde viveu por anos, suas ideias sobre sindicatos locais e ação direta, em vez da dependência de internacionais socialistas distantes, influenciaram uma geração de ativistas. Mas foi na Irlanda que seu legado se tornou indelével. Em 1912, ao lado de James Larkin e William O'Brien, ajudou a fundar o Congresso dos Sindicatos Irlandeses e o Partido Trabalhista, uma força que, mais de um século depois, ainda molda a política do país. Um ano depois, liderou o lockout de Dublin, um dos maiores levantes operários da Europa no século XX, onde a fome foi usada como arma e a solidariedade como escudo. Mas foi em 1916 que seu nome se gravou para sempre no panteão dos que ousaram desafiar o impossível. Porque a Páscoa Sangrenta não foi apenas um levante. Foi o momento em que Connolly, já ferido, amarrado a uma cadeira para ser executado porque não conseguia ficar em pé, provou que algumas causas são maiores que a própria morte. Quando as notícias de sua execução, e a dos outros líderes, se espalharam, algo mudou na Irlanda. O que era desespero virou raiva. O que era raiva virou determinação. E o que era determinação virou uma nação. Hoje seu nome está estampado em estações de trem, em prédios públicos, em praças. Mas seu verdadeiro monumento são as questões que ainda nos perseguem. Era ele, acima de tudo, um socialista que sonhava com a emancipação dos trabalhadores? Ou um nacionalista que entendeu que sem uma república livre, nenhuma justiça social seria possível? Talvez a resposta esteja no fato de que, para Connolly, as duas coisas eram inseparáveis. Porque a Irlanda que nasceu daquelas balas em 1916 não era apenas um país. Era uma promessa. E promessas, como ele bem sabia, não se cumprem com discursos. Cumprem-se com sangue, suor e a teimosia daqueles que se recusam a aceitar o mundo como ele é.